O governador Eduardo Leite vem sendo alvo de críticas de cientistas e de ambientalistas por ter alterado, pasmem, está vindo à tona agora, quase 500 normas ambientais em 2019. Lembrando que em 2019 foi o primeiro ano do governo do Eduardo Leite. Ele foi eleito em 2018. É na esteira de afrouxamento da proteção ambiental do governo Bolsonaro, ele repercutiu isto no governo do estado. Ele foi eleito por essa ideia mais extremista de que mudanças climáticas são uma ideia aí para domínio global, é uma coisa do sistema, que isso não existe. Será que não existe? Por que é que a gente vai contra a ciência? E olha que o Eduardo Leite é um cara inteligente, eu considero um homem de cultura, muito capaz. Em 2019, no primeiro ano do governo dele, ele alterou 500 normas ambientais. Não estou dizendo que são estas normas que ele alterou que causaram toda a desgraça agora em 2024, mas que já podem ter sido influência sim. O problema é que os governos que assumem para agradar alguns setores da economia acabam fazendo isso e prejudicando o planeta Terra, a Mãe Terra. Ele diz que as mudanças, isso é uma defesa do Eduardo Leite, que as mudanças que ele fez deixaram a legislação aplicável, priorizando a proteção ambiental, a segurança jurídica e o desenvolvimento responsável. Não é o que dizem os cientistas, não é o que diz as pessoas que entendem o assunto. Ele liberou, é o libera geral. Aquilo que aconteceu no governo anterior de Jair Bolsonaro, aconteceu também no governo do Eduardo Leite em 2019, 2020 e 2021. Era o libera geral. E a gente sabe que existe um setor do agro, que tem grande responsabilidade, que elege deputados, que forma bancada poderosa na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e no Congresso Nacional, para defender suas pautas. Só para acrescentar para vocês, está tramitando no Congresso Nacional 28 pautas, são 25 projetos de lei e 3 emendas à Constituição que vêm justamente na contramão da proteção ambiental. É o libera geral. Tem uma, inclusive, que propõe que o que se preservar na Amazônia não seja 80%, e sim só 50%. Porque hoje tem que se preservar em determinadas áreas 80%. Pode usar 20%. Pois eles querem 50%. É derrubar árvore para plantar capim para criar gado. A economia hoje exige uma nova visão. E quando eu disse uma parte do agro, porque existe uma outra parte mais inteligente, que já percebeu que uma árvore em pé dá mais dinheiro do que plantar soja, por exemplo. Então, nós podemos, e o Brasil tem essa possibilidade de se tornar um grande produtor do carbono verde, exportar isso e enriquecermos com isso, até mais do que com o petróleo, que também ajuda na destruição ambiental. O que você pensa sobre isso? Você podia deixar no comentário a tua opinião para a gente poder entender melhor. Opinião pública. A opinião pública sobre essa questão. A Genial Quest divulgou no dia 9 de maio uma amostra que 70% dos entrevistados creem que a calamidade poderia ter sido evitada ou diminuída. 30%, falando do Rio Grande do Sul, creem que não havia como impedi-la. O governo estadual teve, para 68% dos entrevistados pela Genial Quest, responsabilidade alta, seguida das prefeituras 64% e do governo federal 59%. Para 64%, as mudanças climáticas tiveram influência total sobre as chuvas e enchentes. 30% acham que o impacto foi grande, mas parcial. 5% que houve impacto, mas pequeno. E 1% não vê relação entre os dois fatos. A questão das mudanças climáticas e a questão da tragédia no Rio Grande do Sul. Informações do Rio Grande do Sul. Dados mais atualizados e as situações. Afinal, e o Guaíba? O que está acontecendo por lá?
Pela primeira vez, eu estou gravando hoje, dia 10 de maio, desde a primeira vez, desde sábado passado, o nível do Guaíba ficou abaixo dos 5 metros em Porto Alegre. Baixou para 4,93. Nesta manhã, está em 4,75. A mesma marca da maior enchente então registrada, que foi em 1941. Mas está muito acima dos 3 metros, que é o limite. Na verdade, é a minha altura. 1,73 m eu tenho. É a minha altura de água em toda Porto Alegre. O problema é a chuva. A chuva está começando a novamente preocupar o Rio Grande do Sul e também o estado de Santa Catarina. Alertas estão sendo feitos pelas equipes de defesa civil, pelas coordenadorias de defesa civil de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, em função de chuvas fortes que estão para se abater sobre os dois estados nesta sexta, 10, sábado, 11, 12, domingo, Dia das Mães. E aí, no Rio Grande do Sul, além da água ainda não ter baixado, na maioria das cidades, especialmente no entorno do Guaíba, o risco é de deslizamentos. Por outro lado, o Rio Grande do Sul, a parte sul do Rio Grande do Sul, principalmente a cidade de Rio Grande, começa a sofrer com a chegada da água do Guaíba. A Lagoa dos Patos, que recebe esta água e dela iria para o mar, está tendo problemas de represamento porque o vento sul não permite que a água saia para o oceano com mais rapidez. Além de diminuir a velocidade com que o Guaíba está baixando em Porto Alegre, você também tem um problema em Rio Grande, cidade de Rio Grande, que agora começa a sofrer também com cheia e destruição. A prefeita disse em entrevista para veículos de comunicação nesta manhã de sexta-feira, 10 de maio, que a vantagem do Rio Grande, da cidade de Rio Grande, é que estão sabendo que a água virá. Então já estão bem mais prevenidos. Mas preocupam-se muito, porque ontem deu um dia de sol. Muita gente que havia saído das casas já quis voltar, porque acabaram se enganando. Aquele dia maravilhoso de sol, daquela impressão de coisa boa, então eu volto para casa. Mas não, hoje a coisa pode piorar ainda mais. Então, o Guaíba está nessa situação. Baixa muito devagar, com mais chuvas na região. E as chuvas estão agora, nesta manhã, caindo mais sobre a serra, de onde vêm os rios que desembocam no Guaíba. Então, as próximas horas serão bastante preocupantes para o povo do Rio Grande do Sul, tá? O desastre já ceifou a vida de mais de 100 pessoas, 107 o último número, 754 pessoas feridas é o registro ao momento, 134 pessoas desaparecidas, mais de 1.742.000 pessoas afetadas diretamente. Lembrando que a população do Rio Grande do Sul é um pouco mais de 11 milhões de pessoas. Portanto, mais de 10% do povo gaúcho foi afetado. 431 cidades de 497 municípios estão em estado de calamidade e emergência, deixando 327 mil pessoas desalojadas, 68.519 sem abrigo. O governo divulgou uma lista com o nome de mortos e desaparecidos ontem. Isso está nas redes sociais e nos jornais de maior circulação do país, jornais online, você encontra, por exemplo, no G1. É triste, dói na alma, gente, dói na alma que a gente está assistindo lá, é muito complicado.